vão abusando da força um Exatamente. pouquinho. Tá? Então, eles têm, como é que eu dizer? Eles se impõem, na verdade, né? Então, essa que é. Ó, pessoal, alguém está gravando. Eu Não acho que o sei. senhor conseguiu colocar para gravar o Cobalt. Ah, então tá. Tá bem. Ahn, Pessoal, isso então dos costumes internacionais. Vamos agora aos tratados internacionais, né? Que são as fontes mais importantes do direito internacional. Tá? Então, quando nós vamos falar em tratados internacionais, primeira observação. Quando se fala em tratados, pessoal, isso é sinônimo de acordo, de pacto, de ata, de tem a Carta da ONU, por exemplo, a Carta da ONU, o Estatuto da CIJ, como nós falamos aqui também, né? Então, esses também são tratados. Tudo isso é sinônimo. Né? Então, se utiliza essa terminologia. Deixa eu só ver aqui. Ops, pessoal. Os tratados... Onde é que está? Nos tratados internacionais, e aí, nós podemos também falar em tratados internacionais entre tratados bilaterais, tratados multilaterais, tá? Esses tratados, e aí primeiro, deixa eu só ver, só pegar aqui, só um pouco a questão das fontes, tratados. Não. Pessoal, na questão... Onde é que está? Conceito. Aqui está. Tá? Pessoal, então o tratado, nós temos lá, esses tratados nós podemos falar em tratados bilaterais ou tratados multilaterais. E tem uma série de outras classificações também que eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, né? Mas eu acho que essa aqui é bem importante que vocês entendam. Né? Então, que tem esse... Né? Pode ser 2 ou mais estados, enfim. Qual é o idioma de um tratado? Inglês? Inglês é uma possibilidade. Francês. Francês é outra possibilidade. Se for uma hipótese, Brasil e China. Quais os idiomas oficiais da ONU? É francês e inglês, não é? Sim, esses São são os idiomas de 6. trabalho e Russo, árabe, russo, árabe, francês, espanhol. Pessoal, a francês, ONU tem espanhol. 2 idiomas de trabalho, que é o inglês e o francês, tá? De uma forma geral. Mas os idiomas, por exemplo, os documentos da ONU, os tratados, é o inglês, o francês, o russo, o chinês, tá? E o espanhol. Depois eles acrescentaram o árabe também. Tá? Então, esses são os idiomas. Por que eu perguntei? Vamos pensar agora na possibilidade do Brasil e China. Os 2 idiomas podem ser idiomas oficiais. Vamos pensar no Mercosul, espanhol e português são os idiomas oficiais do Mercosul. Tá? Então, os documentos sempre nesses 2 idiomas. Mas os estados, na hipótese, né, Brasil e China, negociam um tratado, eles podem fazer, né, ter os 2 idiomas como idiomas oficiais, mas os países também podem eleger um terceiro idioma para fins de interpretação.
que pode ser o inglês, pode ser o francês ou qualquer outro idioma que eles escolham. Então, porque para fins de interpretação, na hipótese, pode ocorrer um problema sobre uma determinada cláusula. Então, eles não vão usar nem o português nem o chinês para fim de esclarecimento, mas esse idioma escolhido. Tá? Então, para fins de interpretação do tratado internacional. Isso também é possível. E aí, em termos de idioma oficial, fica como regra aquilo que os estados escolherem, decidirem. Tá? Então, nos tratados multilaterais, nesses casos que envolve 100, cento e poucos estados, geralmente são os idiomas oficiais da ONU. Tá? Mas a regra é o que os estados estabelecerem. Tá bem? Então isso aqui, quantos idiomas, a estrutura de um tratado ele tem um preâmbulo e uma parte dispositiva. Né? Quais são as condições de validade de um tratado internacional? A primeira condição de validade, né, é a capacidade das partes contratantes. Quem pode ser parte num tratado internacional? Parte, né, que se comprometem. Os estados e as organizações internacionais. Esta é a regra. Tá? Podem ter algumas outras variáveis, mas eu vou ficar só com esses dois, né? Com os estados e com as organizações internacionais. E aí vem uma segunda condição, que é a habilitação dos agentes signatários. No caso do Brasil, pessoal, quem está habilitado para negociar um tratado internacional? O chefe de Estado e o ministro das Relações Exteriores. Tá? Mas muitas vezes, pessoal, vamos imaginar vocês gerenciando uma empresa. Vocês são os donos da empresa. Quem tem competência para negociar um contrato? O dono da empresa. Se esse dono não pode comparecer, o que ele pode fazer? Ele pode indicar alguém para Ele pode representar indicar ele. alguém. Perfeito. E como é que nós chamamos esse alguém indicado? Representante. Um representante legal, perfeito. Ou também nós falamos num procurador. Vocês já ouviram falar em passar uma procuração para alguém? Sim, sim. Se dá direitos para esse alguém. No direito internacional, esse representante, esse procurador se chama plenipotenciário, tá? É esse palavrão mesmo, tá? Plenipotenciário, é uma palavra só. Que vem a ser o plenipotenciário, aquele que tem plenos poderes para negociar. Então, vamos imaginar que, como um tratado internacional, ou vamos pensar aqui a Carta da ONU mesmo, em 45. Não foram os chefes de Estado que negociaram, mas pessoas que eles mandaram para São Francisco para negociar esse tratado. Esses são os plenipotenciários, pessoas que têm os plenos poderes para negociar tratados internacionais. Então, isso é bem importante no direito internacional. Então, também é uma condição no direito internacional que tem que ser levada em conta. Tá? Pessoal, aqui também tem outros aspectos, outras variáveis que eu não vou entrar em detalhes com vocês, tá? Porque isso é bem específico. Pergunta agora, em que momento o tratado entra em vigor? Que ele pode entrar em vigor? A partir do consenso de ambas as partes, se for bilateral, no caso. Exato, pode ser o consenso. E como é que nós vamos perceber o consenso? Pela assinatura. É possível, tá? É Mas uma também pela data possibilidade. prevista, né? Como? Mas também pela data prevista no tratado. Aí, isso é um problema, Júlia. Também pode ser, sim, eles podem estabelecer uma data,
Mas ainda assim vai ser o acordo. Tá? Eles vão ter que assinar esse tratado. Nos tratados bilaterais, muitas vezes é a partir da assinatura. Tá? Então, os estados, quando vocês veem agora, no tempo de coronavírus, isso é raro, né? Mas muitas vezes, a visita de chefe de estado, eles assinam alguns acordos. Vejo que esses acordos já foram anunciados ou já foram negociados previamente. Na visita, eles só assinam. E eles podem se comprometer a partir da assinatura. Podem. Qual é a outra possibilidade? Eles precisam ser ratificados. E isso é uma exigência do Brasil, por exemplo. A maior parte dos estados tem isso. O que é a ratificação? A ratificação é a aprovação interna do tratado. Então, imaginemos o seguinte: o chefe de estado negocia um tratado internacional, o Brasil negocia um tratado internacional com vários estados, tá? Um acordo de comércio. O Brasil, na Constituição, diz que um tratado deve ser aprovado pelo legislativo. Isso significa que ele vai passar pela Câmara dos Deputados, Senado, pelas duas casas, para ser aprovado. E depois eles encaminham isso para o presidente da República, que ratifica o tratado. E a ratificação é quando o Estado se compromete internacionalmente com o tratado, porque já teve a aprovação interna desse tratado. Então, vejam, uma coisa importante, o legislativo não ratifica, ele só aprova o tratado. Quem ratifica é o executivo. Tá? E a nossa Constituição diz, mediante prévia aprovação do legislativo. Tá? Então, e nesse momento um Estado se compromete internacionalmente. Vamos imaginar, isso nós chamamos de ratificação. Vamos imaginar... No executivo, né, senhor? No executivo, né? Quem ratifica é o executivo, exatamente. Mediante, no caso do Brasil, prévia aprovação do legislativo. Tá? E esse é o comprometimento internacional. Então, ele pode ser pela assinatura ou pela ratificação. Tratados multilaterais são pela ratificação, via de regra. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que teve uma conferência com 100 países, 100 estados que participaram. E negociaram um tratado, assinaram o tratado, mas ficou decidido que o tratado só vai entrar em vigor após a ratificação. A pergunta é, quantas ratificações são necessárias para um tratado entrar em vigor? Quantos estados precisam ratificar para o tratado entrar em vigor? Os que estão envolvidos? Os que estão envolvidos, boa resposta, não tem erro, Júlia. É possível. Que mais? E aí eu vou perguntar para vocês, e como é que os outros estados sabem que um determinado estado ratificou o tratado? Entenderam minha pergunta? Como é que os outros vão saber? Olha, o Brasil, são 100 estados, 100 países. O Brasil ratificou. Como é que eles vão saber? Mediante uma publicação? Sim. Ministério das Relações Exteriores. Pode ser. Vamos facilitar. É uma possibilidade, né? Pessoal, vamos primeiro ao número de ratificações. O que a Júlia falou é correto, pode ser todos, 100%. Mas os estados também podem estabelecer o seguinte, 50%. Eles também podem estabelecer, olha, de 100, se 30 estados ratificarem o tratado, ele entra em vigor. Tá?
Então, vocês veem que é um acordo, isso vai depender dos estados, né? O que eles estabeleceram. Camila, eu vou te pedir uma gentileza. Tu tá com o teu tratado em aberto aí? Sim. Sim, senhor. O do artigo? Isso, do Estatuto da CIJ, exatamente. Tá. Mas Onde alguns é? pedem maioria qualificada ou maioria simples, dependendo do tratado que for feito, não? E, via de regra, a maioria simples. No caso que teve... Só um pouquinho aqui, o que estou procurando... O Estatuto da Corte. Por que não aparece? Tu tá, Camila... Não tá aqui. Tu tá no site daquele do Planalto? Sim. Então tu sobe e tu vai para a Carta da ONU. Vai bem mais para cima e ali na Carta da ONU, no artigo... Vou ver aqui. Já te digo aqui o artigo, disposições, emendas, ratificação. Tu pode ir lá no artigo 110.1. 110.1. Ok. Isso. Na Carta da ONU. Isso, é bem mais para cima, porque o Estatuto da CIJ estava abaixo. Logo acima, quando começa ali o Estatuto, é 110.1. Eu estava direto na página do Estatuto, já com os Então tá. artigos Não, então abertos. deixa. Tranquilo, não tem problema. Então eu vou ler para vocês. Pessoal, isso está na Carta da Talvez. ONU. No artigo, eu vou primeiro ler o artigo 111, já que nós falamos em idiomas, tá? O que está escrito? A presente carta, cujos textos chinês, francês, russo, inglês e espanhol fazem igualmente fé. Tá? Então, aqui faz uma referência aos idiomas, ou seja, qualquer um desses idiomas pode servir para fins de tradução. E no artigo 110.1 diz o seguinte: a presente carta deverá ser ratificada pelos estados de acordo com os respectivos métodos constitucionais, que foi o que nós comentamos há pouco. Tá? E aí, no 110.3, vai dizer o seguinte: a presente carta entrará em vigor depois do depósito de ratificação da China, da França, naquela época da União Soviética, Reino Unido, Estados Unidos e pela maioria dos outros estados signatários. Tá? Então, No eles caso, o exigem... P5 tem que entrar em consenso também, né? Porque eles têm poder de veto. Não, mas ali nesse caso isso não é, porque isso é prévio. Isso foi o tratado antes da instituição da ONU, né? Esse foi o tratado para a criação da ONU, tá? Então, sim. mas esses 5, sim, eles têm o poder de veto e por isso que eles exigem que os 5, né, tenham ratificado e pela maioria que eles colocam, que é 50+1, tá? Então, pessoal, o importante aqui é que vocês enxerguem que o número de ratificações vai depender do que for estabelecido no tratado. Pode ser 100%, pode ser 50%, pode ser menos, o que os estados entenderem. E aí vem a pergunta, né? Como é que os estados vão saber, né, se 30 estados ratificaram? Imaginemos que sejam 30 estados, né, exigidos. Isso vai depender aí entra a figura do do depositário. Tá? Quem é o depositário? Pode ser um ou mais estados, ou uma organização internacional, ou um principal representante de uma organização internacional. Vamos pegar o exemplo do Mercosul. No Mercosul, todos os tratados do Mercosul, o depositário é o Paraguai.
Então, o Paraguai faz esse serviço de secretaria, né? E que ele vai receber os originais, ele vai receber as ratificações, ele vai comunicar aos demais estados, né, que fazem parte, quantas ratificações tem, se um tratado entrou em vigor. Né? Então, essa é a função do depositário, que pode ser um estado, pode ser uma organização internacional, a ONU, por exemplo, né? Então, pode ser o secretário da ONU, o depositário. Então, ele tem essa função. Por quê? E aí, né? Porque cada estado vai fazer a sua ratificação de acordo com o procedimento no âmbito interno. E isso pode levar mais tempo ou menos. E aí a importância, né, de se estabelecer quando que esse tratado, quantas ratificações são necessárias para a entrada em vigor, né? E aí, e veja que eles não, no direito internacional, via de regra, não se estabelece prazo, né? Se estabelece número de ratificações para isso. E o número de ratificações significa, né, todo esse procedimento interno, como no nosso caso, a aprovação pelo legislativo para a entrada, né, em vigor do tratado internacional. Tá? E também tem uma situação... Professor, Sim. eu tenho uma dúvida. Tem situações que, tipo, eu não sei, eu sei mais sobre como o funcionamento da ONU e tal, não do direito internacional em si, mas não tem algo de, tipo, algum estado não reconhecer tal tratado e meio que ignorar ele, tipo, tem um tratado com vários países e ele ignora isso e não reconhece, assim como tem gente que não, tem países que não reconhecem o Paquistão, não reconhecem Israel, coisa do tipo. Não, Julia, ali tu está misturando. Tá? Vamos, duas coisas. Uma coisa... No caso, o tratado não é reconhecer o tratado. Ou ele faz parte ou ele não faz parte do tratado. Tá? Ele... Se ele ratificar o tratado, ele é membro desse tratado. Tá? Agora, ele pode assinar e não ratificar, por Não exemplo. ratificar, né? Ele pode ser Isso signatário é possível, sem... Tá. exatamente. Por exemplo, os Estados Unidos no Protocolo de Kyoto. Tá? Nunca ratificaram. Sim. E Então, no eles caso, ser não se signatário comprometem. seria estar aberto à discussão, né? Como? Ser signatário, às vezes, é só estar aberto à discussão, não exatamente Não, que o vai ser ratificar. signatário significa, nesse caso, que o Estado está de acordo com o texto do tratado. Mas, Sim. diferentemente, se um tratado, se os Estados combinam que o tratado entra em vigor a partir da assinatura. Bueno, aí assinou, está valendo. Sor, e eu Mas ia no caso... perguntar sobre a questão, desculpe interromper, sobre a questão do acordo do Mercosul com a União Europeia. O que está faltando mesmo é a retificação. Ratificação. Ratificação, perdão. Não, mas eles têm ali ainda problemas que eles estão negociando, né? Alguns pontos que eles estão negociando, né? Nesse acordo. É que Tá? esses dias eu estava vendo até uma reportagem e eles falando que o que faltava era ratificação, e aí eu fiquei pensando, agora o senhor explicou o conceito e tudo, e eu fiquei me questionando. Dá uma conferida, né? Porque o que eu tinha visto, eu achava que eles ainda estavam em alguns pontos, né? Que estavam precisando de alguns ajustes, né? Mas a ratificação é justamente o comprometimento, né? Quando o Estado adere, né? E aí ele tem que cumprir com esse tratado internacional. Então, o Estado pode, aí voltamos, né? Um Estado pode assinar, mas se está exigida a ratificação, ele pode não ratificar. Tá? Então, por isso, vocês vão perceber que muitas vezes demora alguns anos para um tratado entrar em vigor, porque vai depender do número de ratificações. Tá? E então eles estabelecem um número mínimo de ratificações para a entrada em vigor. E aí depois o Estado vai ratificando e aí ele se compromete com isso. Outra coisa, Júlia, é o reconhecimento de Estado. Tá? Então, quando os Estados, um não reconhece o outro, mas aí é diferente. Né?
Ah, sim, é que no caso eu quis dizer da assinatura desses estados que não seriam reconhecidos. Tipo, por exemplo, tem um tratado e daí país X assina, mas país Y não reconhece aquela assinatura, por não reconhecer o país. Não, não, isso não acontece. Ah, tá, era só uma dúvida Tá? mesmo. Por quê? Porque se é o Estado, um país pode não ser reconhecido, mas se ele participar de um tratado, o que não reconhece, de repente até pode protestar ou alguma coisa assim. Mas, nesse caso daí não, Júlia. Tá? Então, pessoal, voltando na teoria dos tratados, então, esse é o processo de ratificação. Esse processo de ratificação é um processo interno. E aí o Estado se compromete. Vamos imaginar que desses 100, nessa nossa hipótese, 100 Estados negociando, ficou estabelecido 30 ratificações. No momento em que 30 Estados ratificaram, e vamos imaginar que o Paraguai seja o depositário, o Paraguai vai receber as ratificações e o Paraguai vai comunicar, então, 30 ratificações, o tratado entrou em vigor. Os outros estados, aqueles que não ratificaram, vão ratificando com o tempo ou não ratificam, mas o tratado está em vigor. Quem está comprometido com o tratado? Aqueles que ratificaram, porque assim está estabelecido no tratado. Tá? Isso é fundamental que vocês entendam. Então, sempre nesse processo de ratificação, e esse é o comprometimento internacional. Tem uma cláusula interessante, pessoal, é uma cláusula que pode aparecer num tratado. Imaginemos o seguinte: o Brasil diz, olha, eu tenho interesse em aderir ou ratificar o tratado XY. Mas o artigo 10º, estou criando aqui, pessoal, não está de acordo com o nosso sistema jurídico, nosso sistema, tá? Nós não podemos cumprir. Se o tratado permite, o Brasil poderia ratificar com reservas. Isso se chama cláusula de reserva. Então, o Estado ratifica e se compromete com esse tratado, menos um artigo XY. Ele se reserva o direito de não cumprir com esse artigo. Isso só é possível se tiver previsto no tratado. A possibilidade de reservas. Algumas vezes, pessoal, e aí também é um pouco mais complexo, nós não vamos ter tempo para abordar isso, pode não estar nenhuma previsão sobre reservas. Por exemplo, na Carta da ONU. Só que se sabe que ali não tem reservas. Ou se aceita integralmente o tratado, ou ele não vai funcionar. Então, nem tem cláusula de reservas. E, por vocês que estão no comércio internacional, nas relações internacionais, tem... O que a Inglaterra fez em relação à União Europeia? Ela se retirou. Isso tem uma cláusula, no Tratado da União Europeia que permite a saída. Isso se chama cláusula de denúncia. Denunciar o tratado significa se retirar do tratado. Tá? E, pessoal, por fim, para a gente concluir, como é que um tratado desaparece? Diversas formas. Como é que se encerra um tratado? Pode ser pelo cumprimento do tratado, então aquilo que os estados estabeleceram foi cumprido, a meta foi atingida, ou, então, dessa forma, o estado deixa de existir, pela revogação desse tratado, pode ser pela impossibilidade de cumprimento do tratado, com a ruptura das relações diplomáticas, etc. Então, pela própria denúncia, então, se um Estado denuncia, para aquele Estado, o tratado não vale mais, para a Inglaterra não vale mais. Ou imaginemos que seja um tratado Mercosul,
imaginar dois países denunciam o tratado, fica difícil, né, falar de uma organização internacional, daí é um tratado bilateral. Tá bem? Então, pessoal, também os tratados, né, ou pelo descumprimento, ou os estados depois também não têm mais interesse. Então, esse tratado, então, podem ser extintos também. Ou de comum acordo, né, os estados, olha, não mais. Tá bem? Perguntas? Não sei se vocês têm alguma coisa do material que vocês queiram comentar ainda. Professor, o que eu tinha mesmo era a questão da doutrina, e o senhor esclareceu Uhum. muito bem. Tá, que Era muito bom. didático. Tá? Doutrina, sempre, Camila, o pensamento dos doutos, pensa nisso, né? Os pensamentos, o que eles escrevem sobre um determinado. E o que é interessante na doutrina também, que, claro, ela deve estar atualizada, né? Os caras sempre estão escrevendo novos livros, né? Então, muito atualizado, com pesquisa, então isso é importante, tá? Certo, pessoal? Né? E, gente, o professor então pediu para comentar, né? Então, sobre as fontes do direito internacional, que são essas, né? E como eu disse, o mais importante, costumes e tratados internacionais. E tratados internacionais, pessoal, tem, né, digo, matéria assim para um semestre inteiro e a gente não esgota na questão dos tratados internacionais. É um assunto que eu acho bem interessante, assim como também o costume internacional, né? Então, para quem faz comércio, né, ou estuda, né, a administração, o comércio internacional, eu acho que é sempre importante entender, né, dos tratados internacionais, porque isso vai modificar determinados procedimentos, né? Então, no âmbito interno, ou que devem ser levados em conta, porque isso foi estabelecido por um tratado internacional. Estou pensando aqui na questão da OMC, do comércio internacional, vocês estão vendo agora em tempos de pandemia com a Organização Mundial da Saúde, né, que são organizações, mas um Estado faz parte dessa organização. Isso significa que ele ratificou o tratado, ele é membro dessa organização. E uma organização sempre é criada por um tratado internacional. Sempre tem um tratado que é a base dessa organização. No caso da ONU, é a Carta das Nações Unidas. Tá bem? É isso então, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, uma bela semana. Cuidem-se, não é gripezinha, tá? E, pessoal, um privilégio de poder conversar um pouquinho com vocês. Eu que E eu, Obrigada agradeço. pela aula, professor. tá? Muito obrigada. Eu que Obrigada. agradeço. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar, vocês podem mandar, tem o meu e-mail no site, né? Ou via professor Cobalt também. Tá? Um Tá grande bom, muito abraço. obrigada. A aula foi Até a excelente. próxima. Muito obrigada, Muito senhor. obrigado, obrigado. Tchau, Obrigado, professor. Boa Tchau. semana. tchau. Boa semana.
fintech para o segmento. São dois